Há 11 anos que o BCE não subia as taxas de juros da zona euro, um aumento que vai ter impacto na vida de todos e é precisamente isso que analisamos agora. Connosco no 360, Pedro Brinca, economista e também professor da Nova SBE, e Pedro Sousa Carvalho, editor executivo do ECO. Aos dois, boa noite e obrigado por estarem connosco aqui. Pedro Sousa Carvalho, 50 pontos base foi um aumento mais agressivo do que era esperado pelo mercado e é uma decisão que vai ao bolso de todos nós. Sim, boa noite. O Banco Central Europeu tinha tinha aqui um dilema, tinha duas opções. Ou fazia um aumento de taxa de juros um bocadinho mais suave, que foram os 25 pontos base prometidos por Christine Lagarde no passado dia 9 de julho, não foi assim há tanto tempo. Pronto, mas aí, nesta altura, se calhar com os dados que existem, havia o risco, eventualmente, de a inflação poder descambar ainda mais do que já está. Ou tinha outra possibilidade, que também não era fácil e isenta de riscos, que era fazer um aumento mais agressivo da taxa de juros, como fez, de 50 pontos base, mas tentar, ao mesmo tempo, transmitir aqui uma mensagem de tranquilidade aos mercados, para não entrarem em pânico. Por isso é que ela, ao mesmo tempo em que anunciou um aumento agressivo de 50 pontos base, anunciou uma nova ferramenta, um novo instrumento que o Banco Central Europeu vai ter à sua disposição, chamado Instrumento de Proteção de Transmissão. O que é isto? Na prática, é uma nova ferramenta que é, caso os mercados se assustem com estas sucessivas subidas de juros, que vão acontecer a partir de agora, e comecem a atacar, entre aspas, os países como Portugal, como aconteceu, por exemplo, na altura da Troika, em que os nossos juros saltaram para os 7%, esta ferramenta do Banco Central Europeu permite à autoridade monetária poder ir ao mercado secundário de dívida e comprar dívida portuguesa, dívida espanhola ou dívida italiana, para evitar, digamos assim, que o pânico se apodere das pessoas. Portanto, eu acho que é uma subida agressiva, mas é uma subida que tem esta saída de emergência, esta porta de emergência. Depois dizes, vai ter impacto nas nossas vidas. Sim, vai ter impacto no nosso dia-a-dia. Para as famílias, naturalmente, significa que as famílias vão pagar... Quem tem crédito de habitação, vão pagar crédito de habitação mais caro. Para as empresas, naturalmente, o financiamento vai ser mais caro. Mas eu gostava, e para terminar, de colocar em perspectiva. Nós estamos a caminhar agora para uma situação de normalidade. O anormal foi os últimos anos em que nós tivemos taxas de juro zero ou taxas de juro negativas. E mesmo quando olhamos a consequência disto tudo nas taxas de Euribor, que é o que interessa às pessoas, porque é onde se indexa o crédito à habitação, bom, a taxa Euribor hoje em dia está no 0,5% e já subiu imenso. Mas se nós recuarmos 5 ou 10 anos, por exemplo, em 2008, a taxa Euribor ultrapassou os 5%. Portanto, é só para colocar um bocadinho de perspectiva. Os juros estão a aumentar, mas estão a aumentar por valores normais, ou seja, e para aquilo que deve ser. Ou seja, o anormal é termos juros negativos ou juros zero. O anormal, Pedro Brinca, é algo a que os portugueses se habituaram, porque estávamos nisto há 11 anos, com taxas de juros baixas, sendo que aumentou agora, mas também há a perspectiva de aumentar ainda mais nos próximos tempos. E isso ainda vai piorar, em relação aos créditos de habitação, ainda mais a situação para os portugueses. Sim, as previsões assim o apontam. A maior parte dos analistas, de facto, referem que existe essa percepção de que os aumentos não vão ficar por aqui. Aliás, numa entrevista feita há cerca de um mês pelo vice-presidente do Banco Central Europeu, foi precisamente anunciado, ou foi dito na altura, que a um aumento da taxa de juros agora em julho, na reunião de julho, seria a seguir eventualmente um aumento em setembro, que poderia ser inclusive superior ao observado agora, dependendo de como a economia estaria a reagir a um aumento que se antecipava de apenas 25 pontos base agora para julho. O BCE teve exposto algumas críticas de muitos analistas de ter reagido talvez demasiado tarde à questão da inflação. Só agora começou a subir as taxas de juros quando o Banco da Reserva Federal nos Estados Unidos já começou a subi-las desde fevereiro. E subiu também muito mais as taxas de juros do que mesmo estes 50 pontos base que o BCE já subiu. Mas também é bom lembrar que em março o BCE já tinha acabado com as compras de ativos no âmbito do programa de emergência por via da questão pandémica, não é? Com as compras líquidas. Também já tinha planeado acabar, e acabou, a 1 de julho, a maior parte dos programas de compras de ativos nos mercados.
Ou seja, a política monetária restritiva, no sentido de tentar arrefecer a economia e conter a inflação, já vinha sendo feita, esses passos já vinham a ser dados desde março, ok? Agora, claro, foi dada esta subida da taxa de juros, que para muitos analistas terá sido acima daquilo dos 25 pontos básicos, que se calhar seria o valor que mais estariam à espera, e agora vamos ver. É óbvio que os analistas estão a antecipar que essa subida será maior, foi inclusive aquilo que o Pedro disse aqui. Eu estou numa posição um bocadinho, se calhar, mais expectante, porque alterando-se as circunstâncias, de certo que se alterará as decisões do BCE. Aliás, ainda agora, há um mês atrás... Alterar as circunstâncias, estamos a falar de toda a situação que nós vivemos, da guerra... A guerra, por um lado, claro, mas, tem impacto na inflação, acima de tudo, a inflação abrandar, acima de tudo, a economia, vamos ver como é que os números depois do crescimento do próximo trimestre vão reagir face a esta subida de taxas de juros. Veja-se, há um mês atrás, o valor anunciado para a subida da taxa de juros é 25 pontos base. Um mês depois, tivemos aumento de 50 pontos base. Vamos ver o que é que vai suceder, e o BCE já deu mostras que se irá adaptar às circunstâncias. Nem foi há um mês, foi no dia 9 de julho, portanto ainda há 20 dias. O controle da inflação, neste caso, terá falado mais alto, mas aumenta também com esta decisão o risco de uma recessão. Sim. Vítor Constâncio falava que em Portugal, no próximo ano, já poderia entrar em recessão. Sim, mas nesta altura não há uma única instituição internacional que faça previsões de crescimento para Portugal e para a Europa que preveja recessão. Aliás, nós, mesmo, por exemplo, a economia portuguesa, que é aquela que nos é mais próxima e que nos interessa mais, nós mesmo que o terceiro e o quarto trimestre deste ano a economia parar de crescer, ou seja, em cadeia o crescimento for zero, nós mesmo assim vamos crescer na totalidade do ano 6%, por causa de uma coisa que o Pedro saberá melhor que eu, chamada herança estatística. Portanto, agora, nós, o carry-over, não é? O efeito base. Exato, o efeito base. Agora, se a Europa nesta altura, eu vou dizer uma coisa talvez um bocadinho polémica, mas se a Europa nesta altura, ou os Estados Unidos da América, tiverem 1 ou 2 trimestres de recessão, isto poderá não ser necessariamente mau se essa recessão evitar uma recessão muito maior no futuro. Ou seja, se nós tivermos 2 trimestres consecutivos, que é o conceito técnico de recessão, com o PIB a descer em cadeia, e se essa recessão fizer abrandar os preços, ou seja, fizer com que os 9% de inflação regressem a um nível natural de 2% ou de 3%, bom, essa recessão terá impedido uma recessão maior. O que é uma recessão maior? Que é, se nós chegamos ao final do ano e a inflação continuar nestes níveis de 9% ou 10%, bom, aí não vamos ter uma recessão pequena, vamos ter uma recessão valente, que foi aquilo que aconteceu na década de 70, que os economistas, como o Pedro, chamam de estagflação, que é ao mesmo tempo em que temos uma situação com preços altos, temos ao mesmo tempo a economia em recessão e o desemprego a aumentar. Portanto, por isso é que eu acho que não é necessariamente mau a economia arrefecer um bocadinho, mesmo que isto custe 1 ou 2 trimestres em termos de crescimento, poderá eventualmente ter algum custo social, acredito que sim, e estou consciente do que eu estou a dizer, pode parecer um disparate, mas nesta altura já há alguns economistas a defender isto, ou seja, no sentido de, em nome de um bem maior, que é evitar uma recessão maior. Pedro, e será evitável essa recessão? Eu estou a crer que sim, ou seja, como o Pedro disse bem, a economia portuguesa, mesmo para este ano, e agora estamos se calhar a focar mais em Portugal, que é se calhar aquilo que estamos mais interessados, e as pessoas em casa também, a economia portuguesa projeta-se que cresça cerca de 6,8%. O crescimento mais robusto de toda a zona euro, não é? Nesse contexto, parece-me um bocado heroico estar a fazer já projeções de recessão para a economia portuguesa no ano que há de vir. E eu continuo a estar relativamente um bocadinho otimista à questão do controle da inflação, porque a inflação... Porquê é que nós temos inflação neste caso, não é? Primeiro, na Europa, a parte da inflação que é explicada por uma procura excessiva, por excesso de estímulos à economia, por parte de pessoas a meter com poder de compra superior, a meter pressão sobre preços, é muito menos determinante da inflação do que está a ser nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos essas ajudas foram muito mais substanciais. Na Europa não foram assim tanto. Tivemos déficits enormíssimos durante o 2021, déficits financiados
pelo BCE, através de operações de compra de dívida, e houve larguíssimas injeções monetárias que, obviamente, efetuaram pressão sobre preços. Mas nós também sabemos que em 2024 voltam as regras orçamentais que tiveram suspensas por via da instauração do estado de emergência e que a maior parte dos déficits que estão projetados para todos estes países estão a convergir para valores muito mais baixos. As operações de compra de dívida, como eu já referi há bocado, acabaram em março, acabaram agora em julho. As taxas de juros estão a aumentar, por isso de onde é que pode vir esta inflação? De onde é que pode haver aqui uma alimentação contínua, não é? Porque uma coisa é dizermos assim, bem, temos um conflito na Ucrânia, há aqui um desequilíbrio entre oferta e procura nos preços dos combustíveis, por exemplo, e há um salto no preço, no nível de preços. Mas um salto no nível de preços é uma inflação uma vez, não é todos os anos e todos os meses, não é? Para que isso continue, as situações têm que... Essa escassez, não é? Se for pelo lado da oferta, tem que se agravar cada vez mais, ou essa voracidade consumista, se for pelo lado da procura, tem que se agravar cada vez mais todos os meses para mantermos essa inflação elevada. Eu não estou a ver de onde é que isso vem. Na Europa, há aqui um senão, que tem a ver precisamente com a questão energética e tem a ver precisamente com a questão do gás natural. Hoje tivemos boas notícias. Da Rússia. Às 7 da manhã, o Nord Stream voltou a não funcionar. Na totalidade, 40% apenas. Sim, um pouco acima de 30%. Sim. Voltou a funcionar depois de ter um período de uma semana ou de algumas semanas de manutenção. Havia uma certa incerteza relativamente ao facto se a Rússia iria ou não iria usar isso como uma arma estratégica para pôr pressão sobre a Europa, não o fez. A Europa está numa situação de fragilidade no sentido que acordou um bocadinho agora para a vida no sentido da dependência do ponto de vista geoestratégico dessas importações de gás natural, porque cortando-se o fornecimento da Rússia, nós não temos gás natural para passar o inverno. Haverá necessariamente neste inverno racionamento de energia e, havendo racionamento de energia, ou de gás natural e depois de energia, aquilo que nós sabemos é que vai haver mais disrupção na parte da produção, porque não será na casa das pessoas, com invernos no centro da Europa, com 20 graus negativos, que irá ser feito o racionamento. O racionamento será feito sempre na indústria. Isso poderá alimentar ainda mais subidas de preços e, obviamente, com a subida de preço de energia, também alimentar um pouco mais a inflação e atrasar isto um pouco mais. Mas, salvo essa situação, e a Europa já tem dado mostras que, a médio prazo, vai conseguir diversificar quer o tipo, quer a origem da energia que está a utilizar. Veja-se que a Alemanha passou de uma dependência de 55% em março do gás natural russo para atualmente estar perto ou menos do que os 30%. Isto em apenas 4 meses. Estamos em crer que isto é um fenómeno que acontecerá este inverno e que não se irá repetir. Por isso, salvaguardando a questão do gás natural russo, e se nos abstrairmos dela por uns segundos, eu não estou a conseguir perceber aqui no médio e longo prazo de onde é que esta inflação virá. Havia um perigo, que era a questão das expectativas. Se as pessoas estarem habituadas a ter inflações elevadas, começarem a incorporar nas suas expectativas reivindicações salariais mais elevadas, ou os produtores começarem a fixar preços mais elevados para se protegerem de uma inflação futura que eles acreditam que será elevada, isso por si poderia alimentar a inflação. Mas aquilo que nós vemos é que, de facto, as expectativas futuras de inflação estão ancoradas precisamente no horizonte temporal que é o objetivo do Banco Central Europeu, que é, ao fim de 2 anos, estar nos 2%. E elas têm vindo a melhorar. As expectativas que observámos há 2 anos para a inflação na zona euro em junho já foram mais baixas que aquelas que tinham sido formadas em maio. Nesse sentido, eu estou otimista relativamente à capacidade de nós controlarmos a inflação. Sim. Pedro, estavas a tirar algumas notas, temos que terminar mesmo 30 segundos. Não, só para se calhar Tem que ser mesmo equilibrar rápido. um bocadinho o otimismo do Pedro, que ele dizia que não estava a ver de onde é que vinha a inflação. Bom, onde é que vem a inflação? Vem de 2 lados, que não seja da Rússia. Vem, como dizias e bem, do contágio. Nesta altura, a inflação core, que é a inflação sem energia e sem produtos alimentares, já vai nos 6%, que é a tal expectativa dos agentes, ou seja, a inflação é uma coisa que se autoalimenta sozinha, e depois pode vir de uma coisa que já está acontecendo no Reino Unido, chamada espiral inflacionista, que é, se as pessoas começarem a aumentar salários em 5%, como está a acontecer em algumas negociações de contratação coletiva. Em Espanha, o salário mínimo é 22%. Começarem a aumentar os salários em 5% para ir atrás claro. da inflação, aí entramos na tal espiral inflacionista que aconteceu na década de 70 e isso descambou numa grande recessão. Pronto, era só para completar, nem tanto para discordar, mas para completar aquilo que dizia o Pedro. Eu, terminando, só uma nota extremamente rápida. Eu estou, por acaso, muito mais preocupado com os efeitos heterogéneos da inflação. A DEC fez um cabaz de bens essenciais em fevereiro e que acompanhou esses preços até agora. E esses preços, sim, aumentaram de fevereiro a junho 11,5%.
e as expectativas de inflação para 12 meses em Portugal são de cerca perto, talvez, de 7%. Por isso, veja, nas famílias mais desfavorecidas, estes aumentos de preços associados a aumentos de encargos de crédito são muito mais dramáticos. Pedro Sousa Carvalho e também Pedro Brinca, agradeço aos dois terem estado aqui no 360. Boa noite, obrigado.